Olá, olá, senhores. As cartas de Cristo. Continuação da carta número 3. É o número 29 hoje. Então, vamos lá. Opa. Bom. Hoje é dia 2/7 de julho de 2024 e falta 2 minutos para as 4 da manhã. Estou aproveitando porque acordei e não consegui voltar a dormir, e aí aproveito, né, para fazer um vídeo. Muita gente que acorda e não consegue dormir poderia aproveitar o tempo para fazer coisas. Por exemplo, de vez em quando isso acontece comigo, mas é de vez em quando. Então, dona de casa, às vezes está precisando arrumar uma gaveta, uma prateleira, aproveita o tempo e fica, não posso dormir, não posso dormir, não consigo dormir, já tomei café. E o que é que vai acontecer? Vou ter que tomar outro café quando chegar aquela hora de tomar, né? Mais tarde, e tomar outro café. Então lá, vamos aprendendo. Pode-se fazer muita coisa quando isso acontece. Não é ficar se lamentando. Eu estou vendo onde é que eu parei, porque que é para... Bom, Cristo eu parei ali quando os discípulos não acreditavam, né? Não estavam acreditando que ele ia morrer na cruz, que ele disse que ia morrer. Aí ele representou o pão, né, e o vinho para lembrarem dele. Não era para fazer o ritual que hoje se faz, era para naquela ocasião se lembrarem dele, já que eles continuavam arraigados aos dogmas, ritos judaicos. Então é assim, deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, foi aí que eu parei. Deixamos o salão. Vamos lá, continuar agora, de verdade. Vamos lá. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos, que estariam celebrando sua própria Páscoa. Estão lembrados que ele fez aquela reunião, né, com os discípulos para festejar a Páscoa? No jardim havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando
me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentaria voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para me ver. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate, ou seja, é uma mentira, né? Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Preste muita atenção. Vou ler novamente. Porque Cristo não saiu lá da tumba por ele mesmo, né? Contaram essa historinha e a verdade está aqui. Ele pediu, como é que é o nome dele? Ao José de Arimateia para levar o seu corpo após a sua morte. Então vamos lá, vou repetir novamente. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Então o corpo de Cristo foi levado, retirado de onde ele estava, para colocá-lo na tumba de um outro amigo, que era o José de Arimateia, para depois então ser ungido. É isso que a igreja não aceita. Esconde a verdade dos fiéis que vão às igrejas, né? Depois, continuando a leitura, depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprindo o sabat, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo
levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galiléia. Então, prestem atenção. Antes do pôr do sol, antes que a noite chegasse, o pôr do sol, o sol está indo, mas a noite ainda não está, né? Tá indo para a noite. Aí esperaram anoitecer. Estão em Jerusalém, né? E quando finalizassem essa cerimônia, né, do Sabate, José de Arimateia, ajudado por dois serviçais, dois escravos lá, né, serviçais de confiança, a cavalo, levaria o corpo de Jesus nas escondidas durante a noite e por caminhos ocultos, caminhos que ninguém costumava andar, né? Durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galiléia. Eles foram lá para Galiléia, de Jerusalém para Galiléia. Ali, seguindo as minhas instruções, né, que havia dado, e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado o refúgio das tormentas e das pessoas, quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José de Arimateia prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali. Depois de mais um embalsamento, que eu havia dado a ele e que me deixaria ali depois de mais um embalsamento. Depois, reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou livre de incômodos. Engraçado, né? Engraçado não é engraçado dizer que é engraçado, é interessante. Estava dando, repare, né, dando importância ao corpo físico, né? Vamos ver o que é que acontece depois. Porque ele estava dando uma importância, que pediu para salvar o corpo, né? Retirar o corpo de lá onde ele ia ser enterrado, etc. Então, continuando a leitura. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Vou repetir, para que isso fique bem incutido, a verdade, para que a verdade fique dentro da nossa mente. Vamos lá. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Isso foi uma mentira. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar minha morte na cruz como um malfeitor. Porque eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI?
Isto dá a medida da falta de compreensão dos cristãos. O fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Isso é dogma, senhores. Muitas invenções sobre Jesus, né, foram ditas e continuam sendo ditas. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em meu mundo, em seu mundo e no meu mundo? Enquanto a substância física de meu corpo, durante a vida na Terra, poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas da consciência que produzem um cintilar de minúsculas partículas. É assim que a ciência espiritual, a Gênese Sagrada, explica sobre as partículas. Quem não leu a série que eu fiz, vai lá atrás nos meus vídeos para estudar a ciência espiritual, que explica como acontece a criação. Tá? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Por quê? Porque está numa outra vibração, mais lenta. Este corpo, ele fica materializado porque a vibração é mais lenta. Por isso que acontece, quando a vibração é muito intensa, então ela é sutil. É o caso do nosso corpo que está aqui dentro, e o nosso mental superior. Ele é sutil, está vibrando, os nossos chakras também. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. É o caso das plantas, dos animais. São diferentes dos humanos. O nosso cabelo é diferente do pelo. Aquele pelo lá do animal tem uma frequência diferente aqui do nosso cabelo. As plantas, as folhas, as árvores têm uma frequência diferente da nossa. E a própria árvore, ela tem mais de uma frequência, porque o tronco é mais sólido, é mais duro. Né? Os galhos, aquele onde saem as folhinhas já têm uma frequência completamente diferente, porque elas são leves. Então veja bem que numa coisa só, as vibrações são diferentes. O fruto, outra vibração. As flores têm uma vibração tão leve que as flores não duram nada nessa matéria, né? Elas não duram e depois dali das flores produz o fruto. Mas as flores que não produzem nada, de plantas como a rosa, que não produz frutos, a leveza,
Você pega numa pétala, não pesa nada. Uma tonelada de rosas, imagina a quantidade que tem que ter para 1 tonelada, porque ela é leve. O vento carrega as folhas, carrega as pétalas, tão leve. E assim, cada coisa tem uma vibração diferente, né? Vibração energética, energia. Bom, continuando as cartas, a carta de Cristo, que é a continuação da número 3. Portanto, era possível que eu me concentrasse, baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tenha ascendido em frequência vibratória até os portais da dimensão criativa universal, transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada, que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Então, senhores, vamos lá. Quando a gente explica que os mestres, os arcanjos, anjos, Jesus Cristo, né? Jesus, é uma consciência, isso quer dizer que eles são um corpo, não é um corpo, é uma luz. Eles já são só luz, mas essa luz, como o Pai, Mãe, Criador primordial, que eu gosto de dizer do que Deus, né? Como Deus, assim é. Deus é uma consciência universal. Uma consciência que é uma energia cheia de partículas, que ele põe as partículas no espaço. Então, quando deixa eu ver se não está aparecendo. Aqui. Somos corpo. O desencarne normal de uma pessoa que está encarnada. Aí o espírito sai. Ele é composto de perispírito e de chakras. Os chakras que estão aqui também. O chakra que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras. Esse é o perispírito. E nós temos o duplo etérico também. Nós temos o mental. O perispírito está ligado ao mental pelo cordão de ouro. Não confunda com o cordão de prata. O cordão de prata é o corpo ligado
ao perispírito. Quando a gente morre, esse cordão de prata quebra, né? Ele some, né? Quebra. E aqui tem os fios dourados da nossa mente ligados aos chakras, ligados aos órgãos, ligados a tudo que o perispírito tem que vamos dizer, é o duplo do que tínhamos no corpo. Bom, então a gente se encarna e fica com isso tudo. Mas quando a gente chega a um estado de evolução como Jesus Cristo, o que é que acontece? Ele não tem mais perispírito, ele não tem mais duplo etérico, ele não tem mais coisa nenhuma, matéria nenhuma, nem os corpos sutis, ele não tem mais os corpos sutis. Apenas fica o mental, nosso espírito mental. Apenas isso. Isso. Por isso que... Não está aparecendo? Não. Pronto. O nosso mental. Fica só isso. Sem corpo nenhum. Mental inferior sobe. Perispírito sobe. Todos os corpos sobem sutis. E fica apenas o mental. Mas esse mental, pela evolução, ele pode se apresentar depois como ele quer. Então, por isso que você escuta dizer, fulano foi foi com um grupo, passar lá num lugar religioso, não sei o que e tal. Era o caso onde era o Trigueirinho, que uma pessoa me contou, que quando ia lá sempre via bolas de luz. Bolas de luz. E o que são as bolas de luz? São o mental superior, ou seja, o espírito completamente evoluído, né? Bem, completamente é uma maneira de dizer, completamente aqui para a Terra, porque comparado a outras dimensões, ainda não está completo, né? Ainda tem que evoluir mais ainda. Jesus Cristo ainda tem que evoluir mais do que ele é evoluído, tá? Ele não parou a evolução dele. Ele precisa evoluir mais ainda, tá? Então, aí o ser humano que evolua futuramente na frequência igual ao Jesus Cristo, ele vai só ter um corpo fluídico. Espero que tenham entendido, então. É o que ele está dizendo. E é o que ele tentou explicar para aquela gente primitiva. Nós ainda somos muito ignorantes, mas comparado àquela época, que muitos de nós somos eles naquela época, nós somos os nossos antepassados, né? Nós próprios somos os nossos antepassados, muitos de nós, porque já vivemos naquela época. Então, muito ignorantes, muito primitivos, muito ainda seres das cavernas, apesar de já ter um corpo assim, né? Mas eram muito barbados os homens, corpo meio bruto, né? Porque o corpo também tem a ver com a evolução da pessoa, o corpo humano. Repare que às vezes a gente olha para certas pessoas e dá uma sensação que aquela pessoa é bruta. Já outro, a gente olha e dá uma sensação que aquela pessoa é evoluída, é leve, né? Já sentiram isso? Eu já senti isso muitas vezes. E aí já dá para... Não estou falando de peso, que uns são gordos ou uns são magros, não é o peso. Tem muita gente que é muito gorda e é leve. A gente olha e a gente põe até a mão na gente, pisa o pé da gente e são leves, né? Tem a ver também com a evolução.
Tem gente que anda, eu conheci uma senhora, nunca mais vi, ela estava aqui no bairro, ela estava sempre vestida de branco. E ela, quando passava por mim, ela ficava assim parada, parecia que ela estava vendo alguma coisa, não sei. Ela era mais alta que eu era magra. Ela quando andava, ela parecia que, sei lá, flutuava ali. Ela andava com o pé no chão, mas dava a impressão que flutuava. Ainda não vi ninguém com essa aparência de flutuação. Eu vejo pessoas que me dá a impressão que são leves, né? O rapaz que veio resolver aqui o problema da minha impressora dá essa sensação que ele é até magrinho, mas não é por ser magro. Ele, quando anda, ele é solto, ele parece leve, não leva o peso dos erros, né? Pessoas muito pesadas, aparentemente pesadas, levam os erros do que fazem, né? É impressionante. Eu digo isso que um parente meu, homem, uma vez pisou o meu pé. Ah, meu Deus, e quantas pessoas já me pisaram o pé no ônibus? Mas eu tive que me controlar para não gritar de dor, porque, olha, gente, que dor. Pesado, bota a mão na gente, é um horror, um horror. Isso é o peso dos erros que a pessoa tem, vai acumulando em energias negativas e tornam-se pesadas. Já passou das 4 da manhã, me dá uma sensação que ia clarear o dia, mas não. Olhei para a janela. Tá friozinho. Acho que hoje eu vou ter que deitar mais cedo. Acordei muito cedo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Bom, enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além destes padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a esses padrões de frequências vibratórias e de consciência. Olha, gente, a meditação em Deus, aí a meditação diária, que é o que eu fazia, né? Eu comecei a fazer aos 30 e poucos anos. E que você não beba, que você não coma carne, que você tenha uma alimentação vegetariana. Não fanática, vegetariano fanático, se houver necessidade, uma vez ou outra, a comer carne. Mas coma ovo, né, por causa da proteína. Ovo pode comer, não tem problema. Vocês não fazem ideia a leveza que a gente sente. Uma vez eu estava tão leve quando estava andando na rua, que veio um vento forte e me carregou. Eu digo, epa, acho que foi daí para cá que eu aí já comecei a sair um pouco daquela alimentação saudável, né? Foi quando eu fui uma Brahmani. Eu meditava todos os dias em casa e depois ia lá para o templo meditar. Acordava às 4 da manhã, 5 da manhã, para ir às 6 da manhã meditar lá. Isso é verdade, mas você tem que ter certos procedimentos. Não é que você vá comer carne que vá pecar, porque se você tem necessidade, né? Mas tenha compaixão dos animais, coma menos, se você tem necessidade. Não precisa comer todo dia carne. Mas uma pessoa que tem uma alimentação mais saudável, vegetariana, porque o vegano é exagerado, né? Estou falando vegetariano, que é diferente. E faça meditação
no Criador, em Deus, consegue ter um corpo físico leve. E se eu tivesse continuado, quem sabe? Mas aí a vida da gente às vezes vai mudando, né? Falta de tempo, depois a saúde, doente, pessoa também às vezes com muita dor, não tem nem vontade de meditar, né? Hoje é difícil eu meditar como antigamente. Eu medito, mas a minha meditação hoje, quando eu faço, é mais um pensamento do que realmente sair, vamos dizer, de mim, assim. É diferente, eu sei, é diferente. E é rápido, porque, não sei, o tempo vai passando e cada vez tem mais coisas para fazer, para resolver. E hoje eu sou muito lenta, mas aprendi. E ensino as pessoas, né? Porque vale a pena. Vale a pena fazer isso. E se você não consegue leveza, às vezes também, precisa fazer a reforma íntima, né? Precisa tirar aquela negatividade que você tem dentro de si, cortando os maus pensamentos, cortando as opiniões das coisas que a gente vê no jornal falado ou que vê em vídeos no YouTube. Veja, se você tem necessidade de ver, até para aprender, né? Seja só um observador, como os Brahmas Kumaris ensinam, um observador, e como os pleiadianos extraterrestres ensinam. Seja observador, não vibre nisso. É observar. Ver o cara espancar um cachorro, não sinta raiva. Se você puder ajudar, vai lá. Se você puder impedir, vá lá. Mas não faça com raiva. Impeça dele fazer aquilo com amor, não sentindo raiva e não sentindo ódio. Às vezes as pessoas custam para entender isso. Como eu vou fazer? Se o cara tá maltratando ali, dando paulada no pobre cachorro, eu não vou sentir, eu vou sentir um... Controle-se, vá lá e ajude, sem raiva, porque a raiva se autotransforma dentro de você e energia negativa que fica lá no teu duplo etérico, no teu perispírito, te prejudica. Futuramente você pode até ir para um umbral por causa disso. Então, você está escutando a vizinha levar paulada do marido. Telefona lá, ou então vai lá e bate na porta, peça ajuda, porque sempre é bom ir com outra pessoa, com 2 ou 3, que aí o cara já vai ficar com medo, né? Mas não sinta a raiva desse cara. Geralmente as pessoas sentem, né? Não sinta a raiva do assaltante que levou o teu celular ou tua bicicleta. É natural sentir raiva? Mas não sinta. Peça ajuda a Deus para que você possa comprar outro o ruim é que vocês têm que dar a senha, né? Aí vai ter as consequências. Mas peça, depois que o ladrão foi embora, peça a Deus que bloqueie. Se você tiver merecimento, até isso pode acontecer. Dele não conseguir acessar o teu dinheiro, do Pix, né? Não sinta raiva. Esse é o problema da pessoa, às vezes não conseguir evoluir, quer evoluir, não consegue porque ela acumulou dentro de si raiva de certas coisas que acontecem com ela. Raiva do vizinho porque colocou o som alto. Aí ele foi reclamar numa boa. E o vizinho ficou com raiva, um ódio de você, porque você foi reclamar e ainda botou o som mais alto, né? Isso acontece aqui no Brasil, né? Aqui é o Brasil, né? Acontece de tudo. Então, não sinta raiva. Poxa, foi lá reclamar e o cara botou mais raiva. Aí você começa, não sinta raiva.
colocam um negócio nos ouvidos e pronto. Eu lembro que onde eu morei, quando chegava uma certa hora, eu não sei, eu não lembro mais, né, que é muitos anos atrás, eu não sei se foi barulho, já era tarde da noite, já passava de 10 horas, não sei se foi música alta, o vizinho que morava em cima. Eu peguei no cabo da vassoura e comecei pá, 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 não parei, no teto. Eu sei que o negócio lá parou, nem precisei ir lá. Às vezes a gente tem opções, né? Outras opções de fazer. Ou até botar o som mais alto do que ele, né? Para atrapalhar o som dele, aí ele vai se tocar, às vezes vai se tocar, né? Então, o negócio é resolver os problemas sem ficar com raiva. A maioria fica com raiva do governo, porque o governo bota impostos, porque o INSS ainda não deu o negócio lá que você precisa. Não adianta ficar com raiva, gente. Vocês estão se auto-prejudicando. Porque a culpa não é do INSS, a culpa é dos funcionários. Os funcionários não quer trabalhar, não quer. Às vezes uma empresa às vezes leva a culpa, porque a empresa sempre levará a culpa, né? Mas a culpa que a coisa saiu errada ou anda errado é do funcionário. Por exemplo, uma casa de comércio, de vendas, e tem uma funcionária mal educada, uma atendente, uma vendedora que todo mundo reclama. Ah, não vou mais naquela loja, porque ela diz, não vou mais naquela loja, porque aquela loja é isso, ela fala loja, ela não fala aquela funcionária, né? Interessante. Mas tem outras funcionárias, peça para ser atendida por outra, que aí ela vai sentir. A funcionária ruim, mal educada, vai sentir. Se a pessoa chega lá e diz, não quero ser atendida por você, não, eu vou ficar esperando uma vez aqui, mas eu quero ser atendida pela fulana. Antigamente, quando tinha caixas de banco, aí a pessoa até escolhia, né? Ah, não, quero atender aquela outra. Na loto, onde a gente vai fazer os pagamentos, na loteria, né? Tem sempre alguém que a gente prefere, né? Que o atendimento é melhor, mais agradável, né? Mas não fiquem com raiva, não fiquem com raiva. Terrível isso. E quando tiver que perdoar, perdoe. Para não gerar energia negativa em você próprio. Bom, então continuando a carta de Cristo. A imaginação sozinha não pode levar-se além de suas experiências passadas. Portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco, você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Aspirar um dia, né? Dependendo do nosso esforço para evoluir, né? Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Senhores, isso tudo depende de nós mesmos. A gente pode pedir ajuda a Deus, ou ao mestre, ou ao guia, ou ao santo, mas o esforço vai depender de vocês mesmos. Eu, quando comecei a tomar consciência,
que só o amor constrói isso e aquilo, eu fiz esforço para ir retirando os costumes, né, errôneos. E porque a gente gosta muito de imitar os outros. E somos como os gatos, que quando aprendemos uma coisa, tem que ser aquela coisa, não mudamos mais, né? Como o gato. O gato tem que comer naquele lugar, porque se você troca daquele lugar, bota no outro lugar, ele não quer, ele fica ali esperando que você bote naquele lugar. Ele é assim. Tirou a caminha do lugar, ele já fica olhando, tirou minha cama, já fica, não quer ir, vai, não vai. Então, sempre é bom trocar, habituar o gato a fazer trocas de caçamba de comida para lá, para cá, água para lá, para cá, que é para desenvolvimento da mente do bichinho, porque nós já fomos animais, então ajuda o animal a buscar, a pensar onde é que está a minha água, né? Porque eles têm consciência, só que é uma consciência instintiva. Nós não conseguimos saber bem o grau de consciência, mas eles têm consciência, tá? Então, depende de nós mesmos. Nós temos que fazer esforço para alcançar uma dimensão melhor. Não precisa ficar aflito ou aflita para querer logo de imediato, né, subir de posto na espiritualidade. Vamos devagar, mas vamos fazer esforço. E o esforço é retirar aos poucos tudo aquilo que está dentro de nós. É igual a pessoa que fuma e quer deixar de fumar. Ela pode tirar o cigarro de uma vez? Sim, como uma ex-amiga conseguiu de um dia para o outro. Não quero fumar mais e pronto, e não fumou mais. Mas nem todo mundo é igual, né? Então o que você faz? Você fuma o cigarro até deixar aquela guimba, que é aquele pedacinho do filtro. Bom, vamos começar. Quero deixar de fumar, então. Quando já estiver quase chegando a guimba, joga fora. Pegou outro cigarro. Quando quase chegar a guimba, bota fora. Depois de um tempo, você olha e vai deixando mais um pouco de cigarro. Não fume ele todo. Deixa mais um pouco, deixa mais um pouco. Até que daqui a meses você só está fumando metade de um cigarro. E daqui a meses, lá para o final do ano, você dá 2 ou 3 tragadas e joga o cigarro quase que inteirinho fora. Demorou um ano. No ano seguinte, 2 em 2 dias você pega um cigarro, dá uma tragada e joga fora. E vai assim, até não fumar mais. É mais eficiente. Porque aí o teu organismo vai desabituando desse vício. Né? Talvez os drogados e aí, entorpecentes, aí, essas coisas, talvez se fizessem isso, né? Quem sabe se conseguiam por eles mesmos deixar o vício. Mas o que acontece é que eles não querem deixar o vício. São malucos porque sabem que faz mal. É como o cara que eu falei, pô, você passa mal, por que você bebe, pô? Eu passo mal sim, eu fico aqui ruim, mas eu bebo sim. Maluco. Perdeu o emprego de porteiro, foi ser catador de lata. Perdeu o emprego por causa disso. Quem é que vai aturar um porteiro bêbado? Que fica sentado no degrau do lado de fora do prédio porque está completamente bêbado. E passa uma pessoa e fala com ele e tal, para ver se ele ainda dá essa resposta. Eu bebo sim. Aí depois eu vi o cara me dava adeusinho de longe, lá com o carrinho, pegando latinha. A escolha dele, né? Foi a escolha desse cara, que já deve ter morrido de cirrose, né? Mas enfim. Então, vamos ver o que é que Jesus Cristo diz mais sobre a evolução.
Continuando. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado, e a partir desta visão, você formula uma nova meta. Com esta meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação e rejeição da existência terrena. Então, impulsos de ligação, se liga às coisas terrenas ruins, e rejeição. Então, se você está se ligando às coisas ruins, está tendo rejeição às coisas boas. Se você se liga às coisas boas, está tendo rejeição às coisas más. Reforma íntima. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quer dizer, muda. Você fica mais humilde, né? Aceita mais as coisas. Não tem o ego aflorado. Quem tem o ego muito aflorado costuma ter são também os artistas, né? Os políticos, todas as pessoas que estão em cargos de chefia, mas os artistas que não podem viver sem aplausos, o ator, o cantor, todo tipo de artista, né? O músico, o artista plástico quer o reconhecimento de sua obra e quer que reconheçam. O escritor quer que reconheça a sua obra. Quando não reconhece ou quando não gosta, fica a pau da vida. O ego. Você pode gostar de pintar e não pensar. Adoro pintar, adoro fazer a minha arte, adoro fazer meu artesanato. Mas não ficar com aquele pensamento que quer ser o maior do mundo, quer ser conhecido por todo mundo, por todos os países, ou só no seu próprio país. Ego, isso é ego. O artista, né? Eu quero ganhar aquele concurso, preciso ganhar aquele concurso. Você já é conhecido, mas você quer. Isso é ego. Eu sou o melhor do mundo, a minha arte é a melhor do mundo. Ego. E entre artistas há muita competição, não parece, mas há debaixo dos panos. Aí vai para casa, essa, deram um prêmio para aquela, né? Porque a espiritualidade já avisou que muitos artistas vão para o umbral. Por quê? Imagina, né? Aí tem um canal aí, que o médium de lá, ele recebe psicografia. Então, muitos artistas têm revelado o que eles passaram no umbral. E artistas de nome tiveram no umbral, passaram maus bocados. Não foram para o inferno, não chegaram aí para o inferno, porque muitos também vão. Mas esses só passaram pelo umbral, e deve dar graças a Deus, que o umbral é mais leve que os infernos, né? Então é isso, é o ego. Uma mãe apegada ao filho, que controla os filhos, até para daquele pai, um marido que controla os passos da mulher, ou a mulher que controla os passos do marido. Ego, apego é ego. O ego tem apego também, né? Isso é ego. Ela quer assim, tem que ser assim. Você não pode chegar mais tarde do que esse horário. O pai também. Aquele pai antigo, né? Aquele pai que dominava os filhos. E a mãe também, né? Ou aquele que cria uma criança que também é como se fosse pai e também é ali de ferro, tem que fazer aquilo que ele quer, tem que seguir a profissão que o pai ou a mãe quer. Impressionante. A pessoa, quando nasce, já vem determinada
a ser de uma profissão, alguma coisa, alguma missão, profissão, seja lá o que for. Não, tem que ser aquilo que o pai quer. Às vezes o filho se interessa até pela profissão do pai ou da mãe, tudo bem. Mas tem pais que querem obrigar, e o filho, mas não quero, eu quero ser não sei o quê. Não, você tem que ser isto assim, assim que é melhor. Isso é ego. Correntes, colocando as correntes, as algemas nos filhos. É como uma vez, veja só o ego. E querer que os outros façam a mesma coisa que ele. Um empregado de tinturaria, andando na bicicleta, e ele me conhecia e ele às vezes parava para conversar comigo na rua. E lá veio com uma conversa que era o futebol, que era dia de futebol, porque ele ia não sei o que, a tinturaria ia fechar mais cedo e ele ia ver o futebol. Qual é seu time? Ele para mim, eu digo, eu não tenho time, né? Eu não vejo. Como é que é? Você tem que ter um time de futebol, todo mundo tem. Diga, né? Diga, você tem que ter. Assim. É isso, e muitas pessoas concordam, botam o rabo entre as pernas e fazem o que o amigo ou o conhecido quer. Só que dizem que eu sou como é? Como é que é a palavra? Era aquele costureiro que ele era assim, como é? Ah, meu Deus, a palavra, eu sei que ela começa com C. Carismática. Uma pessoa disse que eu sou carismática. Eu sou o que sou. Se eu acho que uma determinada coisa deve ser feita assim, eu faço. Eu não obrigo ninguém a fazer. Eu posso dizer, é melhor você não fazer assim que vai dar zebra. Mas se a pessoa quiser continuar, eu não teimo. Acabou. Você deve... você vai pegar táxi, a Uber é bem mais barata. Mas eu acho que para mim é melhor o táxi, o meu interior diz, pegue o táxi, então eu vou fazer o que eu acho melhor. Porque a Uber está sendo arriscado agora pegar Uber. E o homem do táxi, lá, o taxista paga mais imposto que a Uber, né? Tem mais despesa. Estou ajudando o taxista. Se eu puder pagar, eu vou de táxi e vou mesmo. Porque você vai pagar metade do preço. Pessoas, às vezes, que podem pagar táxi ficam pegando Uber. Pois olha, eu pego táxi. Pego táxi porque também não é sempre, né? Uma vez ou outra. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você, como uma reunião de condomínio, queriam que eu votasse lá naqueles que eles queriam. Eu vou votar quem eu quero. Eu não tenho que obedecer a ninguém. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor. É isso que os pleiadianos ensinam. Seja você mesmo. Agora você vai ser cordeirinho? Vai ser cachorro adestrado? Elefante adestrado? Fazer o que os outros querem? Faça o que você deve fazer. Greve. Se você achar que não deve aderir à greve, não adere à greve. Fique em casa. Ou tente trabalhar. É que eles são violentos, né? Os humanos aqui do Brasil são muito violentos, então eles impedem você de entrar. Isso já aconteceu muitas vezes aí com pessoas, né? Aí impede. Até te bate, né? Te dá pontapé, te joga no chão, e você vai ter que ir para o hospital. Então fique em casa. É assim. Mas as pessoas têm muita tendência de imitar um grupo.
Elas não sabem agir por si próprias. Uma pessoa tem uma dona de casa, tem uma maneira de fazer o arroz. Aí vem a outra, a visita, vê você fazer o arroz. E você faz arroz assim, não é assim que se faz o arroz. Você tem que fritar o alho, você tem que botar não sei o que lá e gordura. Aí eu digo, mas eu não coloco gordura na minha comida. Eu não coloco alho. Mas aquela pessoa, o ego daquela pessoa, quer que você faça igual a ela. Ela que faça o dela e a outra pessoa continua fazendo o dela. Pronto. Fica resolvido ou não fica? Então você gosta Então você pega, vem aqui pro fogão, eu vou te dar aqui o arroz e você faz dessa maneira, tá? Porque quando a gente vai na casa de alguém, a gente tem que respeitar os hábitos da pessoa. Agora, se a pessoa te dá um negócio, uma bebida e você não bebe, você não vai beber, lógico que não. Se vai te dar uma comida, se você é diabético e se você não pode comer nada de açúcar, porque uma vez ou outra pode, né? Mas aí você tem que falar e tem que rejeitar, isso é outra coisa. Mas se ela colocar o tempero dela, a maneira dela, você tem que respeitar, a casa é dela. O programa da televisão não está te agradando. Eu tenho uma visita, eu para não discutir, como é uma vez ou outra, não mora aqui dentro, vem uma vez ou outra, eu fico calada e faço a vontade dela. Bota na Globo, bota não sei o quê. Que eu tenho a minha preferência de ver o jornal falado da Band. Ela quer a Globo. Você não vê novela? Novela não sei o quê. Tá, pode ver a novela, eu me levanto e vou lá para a cozinha. Você não vê a novela? Fica achando uma coisa terrível porque eu não vejo novela. Mas quando você visita alguém, você tem que respeitar. Eu vi muito os parentes da companheira de um tio que faleceu, que morava no outro bairro. Quando eu ia lá, eu via os parentes dela e lá botaram no programa que queriam, sem pedir licença, sem nada, tirava e botava. Isso é uma falta de educação. A casa não é sua, a casa é do dono da casa. É como esses filhos mal educados dizem, a casa é minha, a casa não é dele. A casa não é dos filhos, a casa é dos pais, tá? Quando eles morrerem, se a casa for própria, então será sua. Seu filho mal educado e filha mal educada, ignorante, que fala uma coisa dessas, teu pai e tua mãe trabalhou para conseguir essa casa própria, esse apartamento próprio, e não é para você se a casa é minha. Vai tomar, sabe? Aqui em casa, quando eu às vezes dava uma resposta, a minha tia dizia isso mesmo, ó, a que me criou. Ela era brava, mas nisso ela tinha razão. Não está satisfeita? Mas olha lá, a porta é a serventia da casa, como que é dito, porque a casa é minha. A gente tem que seguir as regras. Quando a gente ficar independente, a gente segue as nossas próprias regras, porque eu fui sempre como dizem, carismática. Enquanto você for dependente da pessoa, se for sustentada por aquela pessoa que é a dona da casa ou o dono da casa, você tem que seguir as regras da casa. E aí fica tudo bem. Fica tudo em harmonia. Quando você vai de um país para o outro, você tem que acompanhar as regras os costumes daquele país. Agora, tem aí gente que chega lá e quer colocar os costumes dela para funcionar lá no país. Aí depois começam a implicar com eles vêm se queixar.
Veio se queixar. Ah, fomos tratados muito mal naquele país que a gente teve. Tem que observar, né? Observar os costumes e acompanhar enquanto estiver lá. Quando sair, volta aos costumes. Ou então, tenha seus costumes dentro do hotel, do quarto do hotel, ou casa que você more naquele país. Mas você lá fora tem que acompanhar. Ou o teu ego é tão forte assim que você quer que os outros façam o que você acha que deve fazer? Um dia lá na terra do meu outro tio, do que me criou, desse outro, aí começou a fazer umas comparações do Brasil com os problemas de lá. Sabe o que disseram para ele? Por que o senhor não volta lá para o Brasil, hein? Foi a resposta que deram. Se eles já estavam acostumados a certas coisas, estava tudo bem, ele queria que mudassem lá as coisas, então levou essa resposta. Isso aqui é um ensinamento para vocês, hein? Então vamos lá, olha o que Cristo diz do ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de uma consciência, você então está plenamente vivo no Pai consciência amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Porque tudo fica em paz, fica tudo assim, tranquilo. Você está vendo até a briga lá na rua. Estão brigando. Deixa pra lá, né? Mas você está tranquilo, tranquila, está tudo em paz ao teu redor. É isso. Para permitir que você alcançasse estes picos de amor, alegria, harmonia, êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora. E vim agora a você nestas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão. Nesta segunda vez, à medida que ler estas páginas, busque, medite, ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retira as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Eu vou repetir, hein? Para ficar, hein? Não permita que eu, o Cristo, que o meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler estas páginas, busque, medite, ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retira as barreiras criadas por sua própria vontade. Sua própria vontade, pela sua negatividade. Né? Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. E hoje eu termino por aqui. Essas cartas é para ler e reler, hein, senhores? Deixa eu só anotar aqui. É para ler, reler, pensar, compreender. Às vezes a pessoa não compreende de primeira, precisa ler novamente, ou reler a frase novamente.
Deixa eu ver aqui. Tem um... Porque aí vocês vão ler as cartas, porque tem na internet gratuito o e-book. Se o dia eu passar em alguma livraria, porque tem o livro. Eu gostaria até de ter o livro, As Cartas de Cristo. Você pode até dar de presente esse livro, que parece que não é muito caro, o livro das Cartas de Cristo, para alguém. Agora, veja bem, tem que folhear primeiro e ver se é isso, porque nada de livro comentado, não. Cartas de Cristo comentado, nada disso, é as cartas purinha, para que a pessoa possa ler sem interferência, tá? Peraí. Isso me aconteceu, esse negócio de ler Bíblia comentada, Bhagavad Gita comentado. Eu dei meu Bhagavad Gita muito bom que eu tinha comprado lá nos Krishnas, o original. Aí fui comprar, encontrei um comentado, grossão, horrível. Aí começa a colocar as ideias que nem são, que estão ali na frase. Está deturpado, porque eu não encontrei o versículo que eu gostaria de ler para vocês, quando o próprio Deus, né, diz que é um átomo. Foi aí que eu senti dentro de mim um negócio, foi assim mesmo dentro de mim. Foi o despertar que eu não entendi na época, que era o despertar de Deus dentro de mim. E me atrasei na evolução, enfim. E foi ali que eu espero que muita gente desperte ao ler as cartas de Cristo, porque isso pode acontecer com as cartas de Cristo, de você despertar o Deus dentro de você, porque Ele está dentro de nós, Ele vive em nós, aquele fractal dele vive em nós, Ele dá uma individualidade, né? Cada um de nós estamos ligados ao todo, mas ao mesmo tempo somos individuais, cada um tem a sua individualidade, e nós temos que respeitar essa individualidade de cada um. Tanto é que uma mulher pode ter 10 filhos e não tem um filho que tenha a mesma personalidade, a minha maneira de ser, igual ao outro, e foram criados da mesma maneira. Numa ninhada de gatos é a mesma coisa. Poxa, a gata teve 6 filhotes, todos mansinhos, e um é brabo pra caramba, não dá nem para fazer carinho nele porque ele vem e morde. Então, é isso, e temos que respeitar as individualidades de cada um, seja em seres humanos, seja em animais, seja em aves, seja em extraterrestres. Aquela galópsia é aquela avezinha tão engraçadinha que gosta de cantar, de dançar. Ela dança no ritmo, umas dançam, outras já não. A individualidade, uma, apesar de ser da mesma raça, mas já não tem o comportamento da outra, né? Então, quando esses verdugos obrigam os animais, adestram os animais, né? Obrigam ele a fazer gracinhas para ganhar dinheiro às custas do sacrifício dos animais, uns animais são mais fáceis de obedecer, outros levam porrada deles para obedecer. Que cada um tem a sua individualidade. Deveria ser proibido isso. Vocês não fazem ideia como esses animais sofrem para fazer aquelas gracinhas. E esses asiáticos que obrigam os cachorrinhos e até gatos a andar com 2 patinhas ali, a coluna deles não foi feita para andar em pé, não.
Ó, gente ignorante. O animal foi feito, por isso que ele tem 4 patas. A coluna dele é para andar assim. Você não sabe se ele sente dor. Imagine. Agora vamos lá. É uma pena, né? Se eu tivesse a capacidade de colocar meus vídeos, que tudo que era língua que era para chegar a essa gente que faz essas merdas aí, eu colocaria. Desculpa o palavrão, mas é assim mesmo. Pô, que coisa. Então, a coluna, ela fica reta aqui no animal, né? Então, um gato aqui. Ela é reta, ela fica reta aqui, ele anda com ela reta. Aí, eles colocam o bicho assim. Tá aparecendo aí? Não tá aparecendo. Ah, meu Deus, desculpa aí. Agora apareceu, né? Tá. Então a coluna é reta, ele anda e a coluna dele é reta. Aí vão esses verdugos que acham uma gracinha, todo mundo acha uma gracinha. Aí coloca o bichinho assim. Então a coluna, ela fica assim. Então o que acontece com os ossinhos? Se ele fica assim, se ele anda assim, ela vai fazendo isso. Porque a coluna do animal não foi para andar assim. Foi para andar de 4. Então, com o tempo, o bicho vai ter problemas. Ou vai sentir dor. É o caso de que a gente, quando fica assim mais velha, fica muito tempo sentada, e gente nova que trabalha sentada também tem, e a gente fica com essa parte da coluna quase que junta, né? Ela vai, né? Aí você tem que fazer exercício que é para não ficar colado, né? Aí tem problemas de coluna. Já outros animais, como o canguru, já foram feitos para andar com 2 patas em pé. É diferente. A coluna, os engenheiros cósmicos fazem o quê? A coluna, porque eles também são criadores, né? E o criador primordial faz a coluna de acordo com o formato do animal, para que não haja problemas. Ah, mas o cachorrinho não fica em pé? Fica assim? Sim, e o gatinho também? Sim, mas ele não fica toda a vida ali horas andando, fica. Se o bicho faz por ele mesmo, é porque ele se sente bem. Mas obrigar o animal a fazer isso? Isso devia ter uma lei que tivesse uma punição para as pessoas que obrigam os animais a fazer isso, para todo mundo achar engraçadinho, né? Aí pronto. Bota até mochilinha, bota óculos escuros, para o bicho ter catarata mais rápido, né? Aí que incômodo não deve ser aquele óculos escuros nos animais. E mochilinha, e não sei o que, e mais isso, mas... Bota juízo nessa cabeça, gente, hein? Então é só isso por hoje. Temos 1 hora e 18 minutos de vídeo. Então, paz e luz a todos. Vamos evoluir. Amor incondicional para frente. Vamos lá. Tchau, tchau.